E Cantor era um cara tão foda nessa coisa de infinito que outros matemáticos também foram muito admiradores dele. Um deles foi um cara simplesmente muito foda chamado David Hilbert, que a galera que gosta de análise funcional e também teoria do conjunto conhece demais ele, que disse que, em palavras dele, né, ninguém vai nos livrar do paraíso que Cantor criou. Ou seja, essa nova teoria dos conjuntos que ele fundou em matemática é uma coisa assim fora do comum. Tá. E qual é a pergunta chave aqui para tentar dar continuidade a esse episódio? Bem, é o seguinte, a gente estava falando de números de contagem, de números naturais, números pares, mas a gente todos esses números, eles são finitos, ou seja, eles são números que você consegue contar. Eles são números que têm fim. Sei lá, pensa no número Google aí. O número que é 10 elevado a 100. Ou se você preferir 10 elevado a Google, que é 10 elevado a 10, que é elevado a 100. Que é um número... Para você ter uma ideia de como esse número é grande, se a gente... A estimativa que se tem hoje da quantidade de estrelas do universo todinho é da ordem de 10 elevado a 25. Ou seja, o Google, ele é esse número, a quantidade de estrelas do universo, elevado a 4. Ou seja, é um número bem grande. Bem grande. Bem grande. E mesmo assim, ele é um número finito. Ele é um número finito. Então, lá vai a pergunta: será que existem números que são de fato infinitos? Que são de fato números infinitos? Eu vou responder essa pergunta mais pra frente, mas pense um pouco. Será que eles existem? E se existe, será que eles fazem sentido? Como é que a gente faz soma com eles? Produto com eles? Potenciação com eles? Deve ser uma coisa bem maluca, se eles existirem. Ou talvez eles não existam e o símbolo infinito que a gente aprende em cálculo seja o único infinito que existe. Continuando falando um pouco de Cantor, tem, tem uma coisa muito interessante sobre, sobre os números, que é o seguinte. Vamos fazer um exercício mental aqui. Como que é só um áudio, vamos fazer um exercício mental. Voltando para o fato dos números naturais e dos números pares ter a mesma, agora eu vou usar o termo cardinalidade, ou seja, ser do mesmo tamanho, como é que você mostraria isso? Mais uma vez, você tem que mostrar uma ligação 1 a 1 entre cada termo. Então, sei lá, pega o 1 do número dos números naturais e leva no 2 dos números pares. Pega o 2 dos números pares e leva no 4. Pega o 2 dos números naturais e leva no 4 dos números pares. Pega o 3 dos números naturais e leva no 6 dos números pares. E vai fazendo isso. Você vai construir dessa forma. Você está pegando uma função f de n igual a 2n, né? Você vai construir dessa forma uma função bijetiva. Ou seja, está construindo uma relação 1 a 1, uma correspondência 1 a 1 entre os naturais e o conjunto dos números pares. E pronto, está provado. Você acabou de mostrar que os números pares têm a mesma cardinalidade, ou o mesmo tamanho, ou o mesmo número de elementos dos números naturais. Uma coisa que a priori na nossa cabeça parece que não. Parece que, obviamente, os números naturais têm, têm o mesmo tamanho. Outra ideia bem menos trivial é você imaginar o conjunto dos números racionais, ou seja, as frações, né? Quando a gente aprende lá o conjunto da forma P e Q, tal que P e Q são inteiros e Q é diferente de zero, como a gente aprendeu lá no fundamental. Se você pegar o conjunto dos números racionais, eu afirmo para você que a quantidade dele é a mesma quantidade dos números naturais. Ou seja, pensa no conjunto dos números racionais, cara. O tanto de número que tem. O conjunto dos números racionais, dentro dele está o conjunto dos números naturais. Que dentro dos racionais também está o conjunto dos números inteiros. Mas ainda assim, o tamanho dele tem o mesmo tamanho
dos números naturais. Parece uma coisa surreal, mas é verdade. E Cantor mostrou isso. Um exercício de matriz bem interessante, Cantor mostrou isso. Não vou explorar a demonstração desse, porque não é tão fácil de ir falando sem uma visualização. E eu iria acabar me perdendo. Mas o conjunto dos números racionais tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Outro fator, também devido a Cantor, é um processo chamado diagonalização de Cantor, que ele mostra que a quantidade de números reais, ou seja, a cardinalidade dos números reais, é maior que a cardinalidade dos racionais, dos naturais, enfim, como estão tudo igual, é maior do que essa cardinalidade. Ou seja, os números reais estão num patamar diferente. Eles são muito maiores. A quantidade deles, né? Eles são muito maiores. E aqui a gente pode até ter um gostinho da nomenclatura desses caras. A gente chama a cardinalidade dos naturais, dos pares, dos ímpares, dos inteiros, dos racionais de Aleph zero. Aleph é a primeira letra hebraica, então faz muito sentido que ele seja o primeiro número infinito. Esse é Aleph zero. Já a cardinalidade dos números reais a gente chama de contínuo, que é maior do que a cardinalidade dos números naturais.